Prepare-se, porque o que vou contar pode parecer impossível, absurdo até. Eu sei, porque eu também não acreditaria se alguém me contasse essa história há alguns meses atrás. Eu nunca acreditei em histórias de terror. Sempre fui aquela pessoa cética, a que ri das lendas urbanas e diz que são apenas histórias inventadas para assustar crianças ou dar aquele frio na espinha nas rodas de conversa da madrugada. Sabe aquele amigo que sempre desmonta as histórias de fantasmas? Que procura explicação lógica para tudo? Sim, esse era eu. Passado simples. Porque isso tudo mudou. Mudou drasticamente naquela terça-feira. Antes daquela noite, antes de eu descobrir, da pior forma possível, que algumas coisas simplesmente não têm explicação racional, não seguem as leis da física que conhecemos, não podem ser compreendidas pela nossa mente limitada. Desde então, durmo com as luzes acesas. Evito sair à noite. E toda vez que ouço um barulho estranho, meu corpo inteiro se arrepia. Mas deixa eu começar do início. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu naquela noite maldita que dividiu minha vida em antes e depois. Era uma terça-feira absolutamente comum, dessas que você nem se lembra direito quando passa. O tipo de dia que se mistura com todos os outros na rotina cansativa da semana. Trabalho, reuniões chatas, o chefe reclamando de prazos, aquele café requentado da máquina. Nada de especial, nada de diferente. Eu estava voltando tarde do trabalho, como sempre acontecia às terças. Tinha ficado até mais tarde terminando uns relatórios que precisavam ser entregues no dia seguinte. Quando finalmente consegui sair, já passava das 23 horas. O escritório estava vazio. Só eu e o segurança do prédio, que mal levantou os olhos quando passei pela catraca. A cidade estava estranhamente quieta para uma terça-feira. Normalmente ainda teria algum movimento, alguns carros passando, talvez um bar aberto aqui ou ali. Mas naquela noite, era como se todos tivessem decidido ficar em casa ao mesmo tempo. Moro num bairro antigo, daqueles que foram construídos há décadas e parecem ter parado no tempo. As casas são antigas, com aquela arquitetura dos anos 60, pinturas descascadas, portões enferrujados. As ruas são estreitas, mal cabem 2 carros lado a lado. Os postes de luz são daqueles antigos, amarelados, que piscam constantemente como se estivessem prestes a apagar a qualquer momento. Há algo de melancólico nesse lugar, uma sensação de abandono que você sente no ar. Naquela noite, a atmosfera estava ainda mais pesada que o normal. Uma neblina densa tinha descido sobre o bairro, coisa rara de acontecer nessa época do ano. Ela engolia os contornos das casas, transformando tudo numa massa cinzenta e indefinida. Os postes criavam halos de luz amarelada que mal penetravam aquela cortina espessa de névoa. Era quase impossível enxergar além de alguns metros à frente. Coloquei as mãos nos bolsos do casaco e apressei o passo. Fazia frio, um frio úmido que penetrava nos ossos. Minha casa ficava a uns 15 minutos de caminhada da estação de ônibus, um trajeto que eu fazia todo dia sem pensar 2 vezes. Conhecia cada esquina, cada rachadura na calçada. Mas enquanto caminhava naquela noite, comecei a perceber algo estranho. Algo que, no começo, não consegui identificar direito, mas que me deixava inquieto. A rua estava silenciosa demais. E, quando digo silenciosa, não é apenas ausência de barulho. Era um silêncio pesado, opressivo, quase tangível. Nenhum carro passando, o que já era estranho porque sempre tem alguém voltando tarde do trabalho. Nenhum cachorro latindo, e o bairro é cheio de cachorros que latem para qualquer coisa. Nenhuma janela acesa, nem mesmo aquelas pessoas que sempre ficam assistindo TV até tarde. Nada. Era como se o bairro inteiro tivesse sido abandonado de repente, como se uma catástrofe invisível tivesse evacuado todo mundo menos eu. Apenas o som dos meus próprios passos ecoando no asfalto molhado quebrava aquele silêncio sufocante. E até mesmo esse som parecia abafado, como se a neblina absorvesse qualquer ruído. Tentei racionalizar. Talvez fosse apenas uma coincidência, pensei. Talvez as pessoas estivessem apenas dormindo mais cedo. Talvez o frio tivesse mantido todo mundo dentro de casa. Explicações lógicas, racionais. Era nisso que eu me agarrava.
foi quando ouvi. Toque, toque, toque. Um som de batidas. 3 batidas, ritmado, constante, metálico, vindo de algum lugar à minha frente, perdido na neblina. No começo tentei me convencer que era só um galho batendo numa janela por causa do vento. Sim, devia ser isso. Algo perfeitamente natural, perfeitamente explicável. Mas então percebi, não havia vento. O ar estava completamente parado, pesado, quase sufocante. As folhas das árvores não se moviam nem 1 milímetro. A neblina estava suspensa, imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao que o trenante ressoa no silêncio como sinos. Parei por um instante, tentando localizar a origem do som. Virei a cabeça para os lados, aguçando a audição. Mas na neblina densa era impossível determinar de onde vinha. Parecia estar em todo lugar e em lugar nenhum. Continuei andando, cada passo mais hesitante que o anterior. Meu cérebro racional tentava encontrar explicações. Talvez fosse um cano solto batendo em alguma parede. Talvez fosse o metal de algum portão se contraindo com o frio. Tinha que ser algo assim. Mas o som ficava cada vez mais alto, mais próximo, e havia algo perturbador no seu ritmo. Era metódico demais, proposital demais, como se alguém estivesse batendo deliberadamente, marcando uma cadência específica. Toque, toque, toque. Sempre 3 batidas, depois uma pausa, depois mais 3 batidas. O intervalo entre elas era sempre o mesmo, como um metrônomo macabro marcando o tempo na escuridão. Minha respiração começou a acelerar. Aquela sensação de mal-estar que começara como um leve desconforto, agora crescia. Se espalhava pelo meu peito como gelo. Apertei o passo, as mãos suando dentro dos bolsos apesar do frio. Então aconteceu algo que fez o meu sangue gelar. Parei de andar, abruptamente. E o som também parou. Fiquei completamente imóvel, segurando a respiração, ouvindo atentamente. Nada. Silêncio absoluto novamente. Apenas o leve zumbido do poste de luz acima de mim e o som distante do meu próprio coração batendo acelerado nos meus ouvidos. Esperei. 10 segundos. 20. 30. Nada. Respirei fundo, tentando me acalmar. Tá tudo na sua cabeça, disse a mim mesmo em voz baixa, só para ouvir um som humano naquele silêncio opressor. Você tá cansado, estressado, imaginando coisas. Dei mais um passo. Cuidadoso, devagar. Toque, toque, toque. O som voltou instantaneamente, como se tivesse estado esperando, como se tivesse respondendo ao meu movimento. Dei mais 2 passos rápidos. Toque, 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 toque. As batidas aceleraram, acompanhando o meu ritmo. Meu coração disparou. Isso não era normal. Não era um galho, não era um cano, não era nada mecânico ou natural. Era algo reagindo a mim, algo me seguindo. Comecei a andar mais rápido. As batidas continuavam, sempre no mesmo ritmo dos meus passos, sempre alguns metros à frente, sempre parecendo vir da direção que eu precisava ir. Era como se algo tivesse me guiando, me conduzindo, me levando exatamente para onde queria que eu fosse. A neblina parecia ficar mais densa a cada passo. Agora mal conseguia ver meus próprios pés. Os postes de luz se transformaram em borrões amarelados perdidos na névoa. As casas aos lados da rua eram apenas sombras vagas, silhuetas fantasmagóricas sem definição. Toque, toque, toque. Aquele som maldito não parava. Estava ficando mais alto, mais insistente, mais próximo. Cada batida reverberava dentro do meu crânio, ecoava nos meus ossos. Minha mente começou a imaginar o que poderia estar fazendo aquele barulho. Dedos batendo em metal, algo sendo arrastado, unhas arranhando. Parei novamente. Dessa vez não por curiosidade, mas por puro terror. Meu corpo simplesmente congelou. Não conseguia mais dar um passo. Aquela sensação de estar sendo observado, perseguido, caçado, tomou conta de cada célula do meu corpo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. E então, naquele momento de pavor absoluto, percebi algo que fez meu estômago se revirar. O som não estava mais à minha frente. Estava atrás de mim. Virei-me lentamente, cada músculo do meu corpo tenso, preparado para correr ou lutar ou não sei o que. Meu coração martelava tão forte que parecia querer sair do peito.
A neblina dançava ao redor dela, ondulando como uma coisa viva, criando formas e sombras que pareciam se mover com vontade própria. E foi através dessa cortina densa de névoa que eu vi uma silhueta, parada, completamente imóvel, no meio da calçada, a não mais de 10 metros de distância. Era uma pessoa, ou pelo menos tinha o formato de uma. Mas havia algo profundamente errado naquela figura, algo que o meu cérebro não conseguia processar direito. Estava de costas para mim, mas a postura era completamente antinatural. Os ombros caídos de um jeito estranho, desconfortável, como se os ossos tivessem quebrados ou deslocados. Os braços pendiam ao lado do corpo de maneira frouxa, as mãos apontando para direções diferentes. A cabeça estava levemente inclinada para o lado, formando um ângulo impossível, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia perceber. Não se movia, nem um milímetro, nem mesmo a respiração. Era como uma estátua, uma imagem congelada no tempo. Meu primeiro instinto foi recuar. Cada fibra do meu ser gritava para eu dar meia volta e correr na direção oposta. Mãos tremendo, pernas querendo ceder, respiração presa na garganta. Mas algo me fez hesitar. Talvez fosse apenas uma pessoa. Talvez alguém perdido, confuso na neblina. Talvez alguém precisando de ajuda. Parte de mim, a parte racional, cética, que ainda lutava para se manter no controle, dizia que eu estava sendo ridículo, paranoico, vendo coisas que não existiam. Era apenas alguém parado na rua, nada demais. Mas a outra parte, a parte primitiva do meu cérebro, que ainda guardava os instintos de sobrevivência dos nossos ancestrais, essa parte sabia. Sabia que algo estava terrivelmente errado. Fiquei ali, congelado, por aqueles que pareceram minutos, mas provavelmente foram apenas segundos. A figura não se movia. A neblina continuava sua dança lenta ao redor dela. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nas têmporas. Então tomei uma decisão. Aquela era a única rua que levava à minha casa sem dar uma volta enorme. Faltavam apenas 3 quarteirões. Eu não ia deixar que uma silhueta estranha na neblina me fizesse dar meia volta e andar mais 20 minutos no frio. Isso era absurdo, irracional. Respirei fundo, tentando me acalmar. Enfiei as mãos mais fundo nos bolsos para esconder o tremor e comecei a andar, cada passo deliberado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A cada metro que me aproximava, mais detalhes iam se revelando através da neblina. A figura vestiu o que parecia ser um casaco escuro, longo demais, arrastando no chão. O tecido estava ensopado, pesado de umidade. Não dava para ver os pés, se é que tinha pés. A parte inferior do corpo se perdia na névoa, como se ela estivesse flutuando, suspensa alguns centímetros acima do asfalto. 5 metros. 4. 3. Pensei em dizer algo. Com licença, ou boa noite, ou qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio opressor. Mas as palavras morreram na minha garganta antes que pudessem sair. Havia algo naquela figura que tornava impossível falar, como se um peso invisível tivesse pressionando meu peito. 2 metros. Eu podia passar do lado dela, deixar uma distância segura, seguir o meu caminho e esquecer esse episódio estranho. Amanhã isso seria só mais uma história bizarra para contar no trabalho. 1 metro. A figura continuava imóvel. Nenhuma respiração, nenhum movimento. Como se fosse feita de pedra. Estava quase passando por ela quando aconteceu. Lentamente, tão lentamente que a princípio pensei estar imaginando. A cabeça começou a se mover, a girar. Naquele ângulo impossível, ela começou a se virar na minha direção. E o som que fez... Deus, aquele som era como ossos rangendo, tendões se retorcendo, algo que não deveria ser capaz de se mover, movendo-se mesmo assim. Meus pés grudaram no chão. Não conseguia me mover. Não conseguia desviar o olhar. Era como se uma força invisível me mantivesse preso ali, forçado a testemunhar o que estava para acontecer. A cabeça continuou girando. 90 graus, 180. E então, finalmente, o rosto. Eu juro que meu coração quase parou naquele momento. Não era um rosto normal, ou melhor, era um rosto. Tinha os elementos básicos de um rosto humano, mas estava completamente errado, distorcido, como se alguém tivesse pego uma face humana e esticado, puxado, remodelado, sem se importar com a anatomia ou a lógica. Os olhos eram pior. Grandes demais, desproporcionais, perfeitamente redondos como bolas de gude, sem pálpebras visíveis, e eram completamente pretos. Não havia iriza, não havia branco,
Apenas um vazio negro e profundo que parecia sugar a luz ao redor. Olhando para aqueles olhos, eu tinha a sensação de estar caindo, de estar sendo puxado para dentro de um abismo sem fim. A boca estava esticada num sorriso impossível, largo demais para caber numa face humana. Os cantos se estendiam quase até as orelhas, rasgando a pele nas beiradas. Os dentes eram irregulares, tortos, manchados de amarelo e marrom, alguns apontando para direções diferentes, como se tivessem sido quebrados e crescido de volta da maneira errada. A pele era de um branco pálido, quase translúcido, deixando ver veias azuladas se retorcendo por baixo como cobras se movendo sobre papel fino. Não havia barbas, não havia cabelo, só uns fios ralos e oleosos colados ao escalho. Fiquei completamente imóvel, segurando a respiração, ouvindo atentamente. Nada. Silêncio absoluto novamente. Apenas o leve zumbido do poste de luz acima de mim e o som distante do meu próprio coração batendo acelerado nos meus ouvidos. Esperei. 10 segundos. 20. 30. Nada. Respirei fundo, tentando me acalmar. Está tudo na sua cabeça, disse a mim mesmo em voz baixa só para ouvir um som humano naquele silêncio opressor. Você está cansado, estressado, imaginando coisas. Dei mais um passo. Cuidadoso. Devagar. Toque. 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 O som voltou instantaneamente. Como se tivesse estado esperando. Como se estivesse respondendo ao meu movimento. Dei mais 2 passos rápidos. Toque, 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 toque. As batidas aceleraram acompanhando meu ritmo. Meu coração disparou. Isso não era normal. Não era um galho, não era um cano, não era nada mecânico ou natural. Era algo reagindo a mim. Algo me seguindo. Comecei a andar mais rápido. As batidas continuavam, sempre no mesmo ritmo dos meus passos. Sempre alguns metros à frente. Sempre parecendo vir da direção que eu precisava ir. Era como se algo estivesse me guiando, me conduzindo, me levando exatamente para onde queria que eu fosse. A neblina parecia ficar mais densa a cada passo. Agora, mal conseguia ver meus próprios pés. Os postes de luz se transformaram em borrões amarelados perdidos na névoa. As casas aos lados da rua eram apenas sombras vagas, silhuetas fantasmagóricas sem definição. Toque, toque, toque. Aquele som maldito não parava. Estava ficando mais alto, mais insistente, mais próximo. Cada batida reverberava dentro do meu crânio, ecoava nos meus ossos. Minha mente começou a imaginar o que poderia estar fazendo aquele barulho. Dedos batendo em metal? Algo sendo arrastado? Unhas arranhando? Parei novamente. Dessa vez, não por curiosidade, mas por puro terror. Meu corpo simplesmente congelou. Não conseguia mais dar um passo. Aquela sensação de estar sendo observado, perseguido, caçado, tomou conta de cada célula do meu corpo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. E então, naquele momento de pavor absoluto, percebi algo que fez meu estômago se revirar. O som não estava mais à minha frente. Estava atrás de mim. Virei-me lentamente, cada músculo do meu corpo tenso, preparado para correr ou lutar ou... não sei o quê. Meu coração martelava tão forte que parecia querer sair do peito. A neblina dançava ao meu redor, ondulando como uma coisa viva, criando formas e sombras que pareciam se mover com vontade própria. E foi através dessa cortina densa de névoa que eu vi uma silhueta, parada, completamente imóvel, no meio da calçada, a não mais de 10 metros de distância. Era uma pessoa, ou pelo menos tinha o formato de uma pessoa. Mas havia algo profundamente errado naquela figura. Algo que meu cérebro não conseguia processar direito. Estava de costas para mim, mas a postura era completamente antinatural. Os ombros caídos de um jeito estranho, desconfortável, como se os ossos estivessem quebrados ou deslocados. Os braços pendiam ao lado do corpo de maneira frouxa,
as mãos apontando para direções diferentes. A cabeça estava levemente inclinada para um lado, formando um ângulo impossível, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia perceber. Não se movia. Nem um milímetro. Nem mesmo a respiração. Era como uma estátua, uma imagem congelada no tempo. Meu primeiro instinto foi recuar. Cada fibra do meu ser gritava para eu dar meia volta e correr na direção aposta. Mãos tremendo, pernas querendo ceder, respiração presa na garganta. Mas algo me fez hesitar. Talvez fosse apenas uma pessoa. Talvez alguém perdido, confuso na neblina. Talvez alguém precisando de ajuda. Parte de mim, a parte racional, cética, que ainda lutava para se manter no controle, dizia que eu estava sendo ridículo, paranoico, vendo coisas que não existiam. Era apenas alguém parado na rua, nada demais. Mas a outra parte, a parte primitiva do meu cérebro que ainda guardava os instintos de sobrevivência dos nossos ancestrais, essa parte sabia. Sabia que algo estava terrivelmente errado. Fiquei ali, congelado, por aqueles que pareceram minutos, mas provavelmente foram apenas segundos. A figura não se movia. Nem um milímetro. Nem mesmo a respiração. Era como uma estátua, uma imagem congelada no tempo. Então, tomei uma decisão. Aquela era a única rua que levava até minha casa, sem dar uma volta enorme. Faltavam apenas 3 quarteirões. Eu não ia deixar que uma silhueta estranha na neblina me fizesse dar meia volta e andar mais 20 minutos no frio. Isso era absurdo, irracional. Respirei fundo, tentando me acalmar e os nervos que estavam à flor da pele. Enfiei as mãos mais fundo nos bolsos para esconder o tremor e comecei a andar. Cada passo deliberado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A cada metro que me aproximava, mais detalhes iam se revelando através da névoa. A figura vestia o que parecia ser um casaco escuro, longo demais, arrastando no chão. O tecido estava encharcado, pesado de umidade. Não dava para ver os pés, se é que tinha pés. A parte inferior do corpo se perdia na névoa, como se ela estivesse flutuando, suspensa alguns centímetros acima do asfalto. 5 metros. 4. 3. Pensei em dizer algo. Desculpe, ou boa noite, ou qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio opressor. Mas as palavras morreram na minha garganta antes que pudessem sair. Havia algo naquela figura que tornava impossível falar, como se um peso invisível estivesse pressionando meu peito. 2 metros. Eu podia passar do lado dela, deixar uma distância segura, seguir meu caminho e esquecer esse episódio estranho. Amanhã isso seria apenas mais uma história bizarra para contar no trabalho. 1 metro. A figura continuava imóvel. Nem uma respiração. Nem um movimento. Como se fosse de pedra. Estava quase passando por ela quando aconteceu. Lentamente, tão lentamente que a princípio pensei em estar imaginando, a cabeça começou a se mover, a girar. Naquele ângulo impossível, ela começou a se virar na minha direção. E o som que fez... Deus, aquele som... Era como ossos rangendo, tendões se retorcendo, algo que não deveria ser capaz de se mover, movendo-se mesmo assim. Meus pés grudaram no chão. Não conseguia me mover. Não conseguia desviar o olhar. Era como se uma força invisível me mantivesse preso ali, forçado a testemunhar o que estava para acontecer. A cabeça continuou girando, 90 graus, 180, e então, finalmente, o rosto. Eu juro que meu coração quase parou naquele momento. Não era um rosto normal. Ou pelo menos, era um rosto. Tinha os elementos básicos de um rosto humano, mas estava completamente errado. Distorcido, como se alguém tivesse pego uma face humana e esticado, puxado, remodelado sem se importar com a anatomia ou a lógica. Os olhos eram grandes demais, desproporcionais, perfeitamente redondos como bolas de gude, sem pálpebras visíveis, e eram completamente pretos. Não havia irisas, não havia branco, apenas um vazio negro e profundo que parecia sugar a luz ao redor.
Olhando para aqueles olhos, eu tinha a sensação de estar caindo, de estar sendo puxado para dentro de um abismo sem fim. A boca estava esticada num sorriso impossível, largo demais para caber numa face humana. Os cantos se estendiam quase até as orelhas, rasgando a pele nas beiradas. Os dentes eram irregulares, tortos, manchados de amarelo e marrom, alguns apontando para direções diferentes, como se tivessem sido quebrados e crescido de volta da maneira errada. A pele era de um branco pálido, quase translúcido, deixando ver veias azuladas se retorcendo por baixo como cobras se movendo sob papel fino. Não havia sobrancelhas, não havia cabelo, apenas alguns fios ralos e oleosos colados ao crânio. E aquele cheiro, mesmo na neblina úmida eu podia sentir um odor de mofo, de decomposição, de algo que tinha ficado guardado e esquecido por tempo demais. Ficamos ali, encarando um ao outro, eu não sei por quanto tempo. Segundos? Minutos? O tempo parecia ter parado, congelado naquele momento de horror absoluto. E então ela falou: "Você também ouviu?" A voz era completamente antinatural, rouca, arrastada, gutural, como se viesse de muito longe, ecoando através de um túnel comprido. Mas ao mesmo tempo estava tão perto, tão íntima, como se ela estivesse sussurrando diretamente dentro da minha cabeça. As palavras não pareciam sair da boca. Aquele sorriso horrível continuava fixo, imóvel. O som simplesmente se materializava no ar. Tentei responder. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava completamente seca. As pernas tremiam tanto que eu achei que fosse desabar ali mesmo. A coisa deu um passo em minha direção. O movimento foi errado. As articulações se dobravam em ângulos que não deveriam existir. Era como assistir um filme tocando de trás para frente, cada movimento descoordenado, antinatural. As batidas. Ela continuou, a voz arrastando cada sílaba como se não soubesse mais como falar. Elas sempre começam às 23h33. Naquele momento, olhei para o relógio no meu pulso. Os números brilhavam no escuro. 23h33. Você ouviu? Não ouviu? A cabeça se inclinou para o outro lado, fazendo aquele som horrível de novo. Todo mundo ouve, na primeira vez. Ela estendeu uma mão na minha direção. Os dedos eram longos demais, finos demais, com articulações extras que se dobravam de formas impossíveis. As unhas eram negras, quebradas, algumas faltando completamente, revelando a carne viva por baixo. Aquilo foi o suficiente para quebrar o transe. Meu corpo finalmente respondeu ao comando desesperado do meu cérebro. Corri. Não sei de onde tirei forças, mas virei e corri mais rápido do que jamais tinha corrido na vida. Minhas pernas se moviam por conta própria, impulsionadas por puro terror animal. O sangue martelava nas minhas têmporas. O ar entrava e saía dos meus pulmões em golfadas desesperadas. Atrás de mim ouvia algo, passos, mas não eram passos normais. Eram som de arrasto, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo asfalto. E rápido, muito mais rápido do que deveria ser possível. Toc, 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 toc. As batidas soltaram, mas agora aceleradas, frenéticas, desesperadas, como batidas de tambor misturadas com o som de metal arranhando o concreto. O ritmo acompanhado a meus próprios passos, mas sempre um pouco mais rápido, sempre ganhando terreno. A neblina parecia ficar mais densa enquanto eu corria, como se estivesse tentando me atrasar, me segurar. Ela se prendia nas minhas roupas, grudentas como teias de aranha. Cada passo era um esforço enorme, como se eu estivesse correndo dentro d'água. Tropecei numa rachadura na calçada, quase caí.
Meus joelhos bateram no chão com força, arrancando a pele, mas nem senti a dor. O único pensamento na minha mente era: corre, corre, corre! Me levantei num salto e continuei. As casas passavam borradas ao meu lado, sombras indefinidas na neblina. Os postes de luz piscavam loucamente, criando uma sequência de clarões e escuridão que tornava tudo ainda mais desorientador. Não olhei para trás. Não podia, não queria. Se olhasse, sabia que ela estaria lá, mais perto do que deveria ser possível, mais próxima do que eu podia suportar ver. Aquele rosto distorcido, aqueles olhos vazios, aquele sorriso impossível. Toc, 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 toc. O som estava tão perto agora que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Cada batida reverberava no meu crânio, ecoava nos meus dentes. Meus ouvidos começaram a doer com a intensidade. E então ouvi a voz de novo, mas não estava atrás de mim. Estava ao meu lado. Impossível, mas estava lá sussurrando diretamente no meu ouvido, mesmo enquanto eu corria. Por que está correndo? Eu só quero conversar. Soltei um grito estrangulado e forcei minhas pernas a irem ainda mais rápido. Músculos queimando, pulmões ardendo, coração parecendo que ia explodir, mas não podia parar, não podia. Virei a esquina da minha rua quase derrapando. Minhas mãos procuraram freneticamente nos bolsos pela chave. Onde estava? Onde estava a maldita chave? Toc, 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 toc. Mais perto, muito mais perto. Você não pode fugir. Ninguém pode. Meus dedos finalmente encontraram a chave. Quase a deixei cair com as mãos tremendo tanto. A casa estava ali, 5 casas adiante, 4, 3. Senti algo tocar o meu ombro. Não uma mão, não exatamente. Era mais como dedos frios, longos demais, se enroscando na minha jaqueta, tentando me puxar. Dei um puxão violento para frente, ouvindo o tecido rasgar. 2 passos. 1. Cheguei à porta. Enfiei a chave na fechadura com mãos trêmulas. Ela escorregou na primeira tentativa. Na segunda... Por favor, por favor, por favor. Na terceira tentativa, a chave finalmente entrou. Girei. A fechadura clicou. Empurrei a porta com força. Entrei tropeçando e a fechei atrás de mim num movimento único. Tranquei. 1 tranca. 2. 3. Coloquei a corrente. Encostei-me contra a dor. O peito arfando violentamente, suor escorrendo pelo rosto e pingando no chão. Minhas pernas cederam e deslizei até ficar sentado, costas apoiadas na madeira. Por um longo momento, fiquei ali apenas tentando recuperar o fôlego, tentando processar o que acabava de acontecer. Meu coração batia tão forte que doía. Cada músculo do meu corpo tremia. Lágrimas que eu nem tinha percebido que estavam caindo escorriam pelo meu rosto. Lá fora, silêncio absoluto. A neblina pressionava contra as janelas como uma coisa viva, mas não havia som, nenhuma batida, nenhuma voz. Nada. Fiquei ali por minutos que pareciam horas, ouvindo atentamente qualquer ruído, preparado para... Para quê? Não sabia, mas alguma parte primitiva de mim esperava que a porta fosse arrancada das dobradiças a qualquer momento. Mas nada aconteceu. Lentamente, muito lentamente, me arrastei pelo chão até a janela da sala. Mantive-me agachado, abaixo do parapeito. Respirei fundo 3 vezes antes de reunir coragem para espiar. Levantei a cabeça apenas o suficiente para ver travista da cortina. A rua estava vazia. Neblina. Postes piscando. Mas nenhuma figura. Nada. Deixei-me cair no chão de novo, aliviado, mas ainda tremendo. Estava seguro. Tinha escapado. Fosse lá o que aquilo tinha sido, alucinação, surto, algum tipo de doença mental súbita, tinha acabado. Ou, pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Passei o resto daquela noite acordado. Não conseguia nem pensar em dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto, aqueles olhos vazios, aquele sorriso impossível.
Minhas mãos ainda tremiam horas depois. Liguei todas as luzes da casa, a TV, o rádio, qualquer coisa que fizesse barulho, que preenchesse o silêncio opressor. Sentei no sofá com um taco de beisebol do lado, não que eu achasse que um pedaço de madeira fosse fazer diferença contra o que aquilo era. Tentei me convencer que tinha sido algum surto, estresse do trabalho, cansaço extremo. Talvez eu tivesse inalado alguma coisa na neblina, algum gás vazando de algum lugar causando alucinações. Tinha que ser isso, a única explicação lógica. Quando o sol finalmente nasceu, me senti ridículo. À luz do dia, tudo parecia absurdo, impossível, coisa da minha imaginação. Ri nervosamente, balançando a cabeça para minha própria tolice. Fui tomar um banho quente, tentando lavar o medo que ainda grudava na minha pele. Mas quando olhei no espelho, vi os arranhões no meu ombro. 3 marcas longas, fundas, onde algo tinha tentado me agarrar. A jaqueta estava rasgada. E havia algo mais. Um cheiro estranho impregnado no tecido. Aquele mesmo odor de mofo e decomposição. Joguei a jaqueta fora. Passei pomada nos arranhões. Tomei um café forte e fui trabalhar, determinado a esquecer tudo aquilo e voltar à normalidade. Durante o dia consegui me distrair. Reuniões, e-mails, a rotina habitual. Conversei com colegas, ri de piadas, almocei no restaurante ao lado, tudo normal. Tudo perfeitamente comum e explicável. Mas quando o sol começou a se pôr e percebi que logo estaria escuro, o medo voltou. Aquele aperto no peito, aquela sensação de pavor irracional, mas absoluto. Pensei em pegar um táxi para casa, ou pedir para alguém me dar carona. Mas como eu explicaria? Desculpe, tenho medo de andar na minha própria rua porque vi uma coisa estranha ontem? Iam pensar que eu estava louco. Então fiz o único que podia fazer. Esperei. Fiquei no escritório até mais tarde, fingindo ter trabalho para terminar. Outros colegas foram embora, um a um. O prédio foi ficando vazio. O segurança me olhou estranho quando passei pela catraca às 22h50. Vai ficar até tarde de novo? Ele perguntou. Não, respondi, forçando um sorriso. Já vou embora. Tome cuidado, está frio lá fora hoje. Vou tomar. Saí para a rua. O ar estava gelado. Mas não havia neblina dessa vez. O céu estava limpo, cheio de estrelas. As ruas estavam normais. Alguns carros passando, pessoas voltando de bares, barulho de TV vindo de algumas janelas. Tudo normal. Tudo perfeitamente comum e explicável. Eu comecei a caminhar para casa com passos mais leves. A cada quarteirão me sentia mais confiante, mais racional, mais eu mesmo. Cheguei à minha rua às 23h38. E então, como um relógio marcando a hora, às 23h33 em ponto, ouvi. Toque, toque, toque. Meu sangue congelou. Não podia ser. Olhei ao redor freneticamente. A rua estava vazia. Normal. Nenhuma neblina, nenhuma figura. Mas o som estava lá. Inegável. Real. Vindo da direção da minha casa. Toque, toque, toque. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. O mesmo ritmo de ontem. O mesmo padrão. Minhas pernas queriam correr, mas dessa vez forcei-me a continuar andando. Devagar. Cauteloso. Tinha que ser alguma coisa normal. Um vizinho fazendo algum reparo, o vento batendo algo. Quanto mais me aproximava, mais alto o som ficava. E percebi de onde vinha. Da minha porta. Alguém, ou algo, estava batendo na minha porta. Toque, toque, toque. Parei a uns 20 metros de distância. Meu coração batia descompassado. Suor frio escorria pelas minhas costas, apesar do frio. A porta estava fechada. Ninguém visível do lado de fora, mas as batidas continuavam.
metódicas, persistentes. Toque, toque, toque. Fiquei ali paralisado, não sabendo o que fazer. Não podia entrar em casa se algo estava esperando na porta, mas também não podia ficar na rua a noite toda. Tirei o celular do bolso com mãos tremendo. Talvez devesse ligar para a polícia. Mas dizer o quê? Tem alguém batendo na minha porta. Eles diriam para eu ir ver quem é. Olhei para a tela do celular. 23 horas e 35 minutos. As batidas continuavam. Então, tão repentinamente quanto começaram, elas pararam. Silêncio. Esperei. 10 segundos. 20. 30. 1 minuto inteiro. Nada. Respirei fundo e me aproximei lentamente da casa. Cada passo era uma agonia. A cada movimento, esperava que as batidas recomeçassem. Que aquela figura aparecesse na neblina de novo. Mas não aconteceu nada. Cheguei à porta, não havia ninguém, nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Enfiei a chave na fechadura. Dessa vez ela entrou na primeira tentativa, e entrei rapidamente, trancando tudo atrás de mim. A casa estava como eu tinha deixado. Luzes acesas, TV ligada, tudo normal. Mas o medo não passou, porque agora eu sabia. Não tinha sido uma alucinação única, não tinha sido o cansaço ou a neblina. Era real. Aconteceu 2 noites seguidas e ia continuar acontecendo. Durante a semana seguinte, tentei tudo para evitar estar na rua às 23 horas e 33 minutos. Saía do trabalho mais cedo, ficava até mais tarde, às vezes dormia no sofá do escritório. Qualquer coisa para não ter que passar por aquilo de novo. Mas não dava para fugir para sempre. Na sexta-feira tive que trabalhar até tarde numa apresentação urgente. Quando saí, já passava das 23 horas. Não havia como evitar. Teria que atravessar aquilo de novo. Às 23 horas e 33 minutos, as batidas começaram. Dessa vez, vinham de vários lugares ao mesmo tempo. À minha frente, atrás, dos lados, como se múltiplas coisas estivessem me cercando. Toque, 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 toque. Corri. Não para casa, estava longe demais. Corri para o primeiro lugar com luz que vi, um posto de gasolina 24 horas. Entrei ofegante. O atendente me olhou assustado. "Você está bem?" Ele perguntou. Sim, só precisava entrar. Comprei um café que não tinha intenção de beber, só para justificar estar ali. Sentei numa das mesas próximas à vitrine, de onde podia ver a rua. Lá fora, a cidade continuava normal. Carros passando, algumas pessoas caminhando, mas eu sabia, lá fora, algo estava esperando. Algo que não podia ser visto por outras pessoas. Algo que tinha me escolhido especificamente. Às 23 horas e 36 minutos. 3 minutos depois que começou, o sentimento passou. A pressão no peito aliviou. O medo irracional diminuiu para apenas ansiedade. Esperei mais 15 minutos antes de sair. Corri para casa sem olhar para trás. E assim tem sido todas as noites desde então. Sempre às 23 horas e 33 minutos. As batidas, a sensação de estar sendo perseguido, a certeza absoluta de que algo está ali, mesmo quando não consigo ver. Parei de sair à noite. Instalei câmeras de segurança em casa, tranquei todas as janelas, coloquei travas extras nas portas, passei a dormir com as luzes acesas, com a TV ligada, com o taco de beisebol do lado da cama. Mas nada disso importa realmente, porque eu sei que é só questão de tempo. Se você mora num bairro antigo, preste atenção no que eu vou te dizer. Se alguma noite você voltar tarde para casa e ouvir batidas ritmadas vindas do nada, não tente investigar. Não procure a fonte do som. Não pare para pensar se é real ou imaginação. Corra. Se a neblina estiver densa e as ruas silenciosas demais, se os postes estiverem piscando e você sentir aquela sensação de estar sendo observado, volte. Vá para um lugar público. Espere até passar. E quando chegar em casa,
Não importa o que aconteça, não abra a porta depois das 23h30. Porque se você abrir, se você olhar, se você responder à pergunta dela, você vai se tornar parte da história. Mais uma pessoa que desapareceu sem deixar rastros. Mais um relato que ninguém vai acreditar. Mais um nome que vai virar apenas uma nota de rodapé num relatório policial arquivado. Eu sei disso porque as coisas pioraram. Muito pioraram. Na semana passada, as batidas na porta se tornaram mais agressivas. Não eram mais 3 batidas gentis seguidas de pausa. Era um tamborilar constante, frenético, como se algo do outro lado estivesse ficando desesperado para entrar. Toque, 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 toque. A madeira da porta começou a rachar. Pequenas fissuras apareceram ao redor da fechadura. Quando olhei pelo olho mágico, algo que jurei nunca fazer de novo, mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade humana que nos faz olhar mesmo quando não devemos, vi algo que vai me assombrar pelo resto da vida. Ela estava lá. Aquele rosto distorcido, pressionado contra o vidro do olho mágico, tão perto que eu podia ver cada detalhe horrível. As veias negras pulsando sobre a pele translúcida, os dentes amarelados e quebrados, e aqueles olhos vazios que de alguma forma conseguiam me ver através da lente, olhando diretamente para dentro da minha alma. Mas não estava sozinha. Havia algo atrás dela, uma figura nas sombras, e quando essa figura se moveu para a luz do poste, meu coração parou. Era alguém usando a roupa que eu vestia na terça-feira passada. A mesma jaqueta que joguei fora, a mesma camisa, a mesma calça, mas o rosto estava obscurecido, como se fosse feito de sombras, como se não tivesse características definidas ainda. E então entendi. Ela não estava apenas me perseguindo, estava me estudando, aprendendo, se preparando para me substituir. A figura sombria levantou a mão e acenou para mim, um gesto lento, deliberado, quase amigável. E naquele momento percebi que estava olhando para uma cópia imperfeita de mim mesmo. Uma versão que estava sendo moldada, construída, preparada para tomar meu lugar. Recuei do olho mágico, o coração disparado. As batidas continuaram por mais alguns minutos e então pararam como sempre fazem. Mas agora eu sabia o que estava acontecendo. Ela não queria apenas me assustar. Não era sobre vingança ou malícia aleatória. Era sobre substituição. Comecei a pesquisar. Vasculhei a internet procurando por histórias similares, por qualquer informação que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. E encontrei. Não são muitas. As histórias estão espalhadas, fragmentadas em fóruns obscuros e blogs abandonados, mas estão lá. Pessoas relatando experiências similares. As batidas às 23h33, a figura na neblina, a sensação de estar sendo substituído. A maioria dos posts simplesmente para. A pessoa conta a história até certo ponto e então nada. Nenhuma atualização. O perfil fica inativo. É como se elas simplesmente tivessem desaparecido. Mas encontrei um que foi diferente. Um post de alguém que alegava ter escapado. O método era extremo, quase impossível de acreditar. Mas, naquele ponto, eu estava disposto a tentar qualquer coisa. A pessoa dizia que a única maneira de quebrar o ciclo era confrontar a entidade. Não fugir, não se esconder, mas enfrentá-la diretamente e fazer a pergunta de volta. Você também ouviu? Segundo o relato, fazer essa pergunta inverte o processo de alguma forma, coloca a entidade em posição vulnerável. Mas tinha que ser feito no momento certo, às 23h33, quando as batidas começam, e tinha que ser cara a cara. A ideia de abrir a porta, de ficar frente a frente com aquela coisa novamente, me enchia de terror absoluto. Mas o que mais eu podia fazer? Continuar assim indefinidamente?
esperar até que ela finalmente conseguisse entrar, até que a cópia estivesse completa e eu simplesmente deixasse de existir? Ontem à noite, tomei minha decisão. Preparei-me durante todo o dia, escrevi cartas para minha família e amigos, só por precaução. Deixei todos os meus documentos importantes organizados. Tomei um banho longo. Vesti roupas limpas. Era como se preparar para não sei o quê, um duelo, um sacrifício. Quando o relógio marcou 23h30, posicionei-me em frente à porta, mãos tremendo, coração disparado, suor frio escorrendo pelas costas. Contei os segundos. 23h31, 23h32, 23h33. Toque, toque, toque. As batidas começaram, mais suaves dessa vez, quase gentis, como se ela soubesse que eu estava ali, esperando. Respirei fundo 3 vezes, coloquei a mão na fechadura, senti o metal frio sob meus dedos e abri a porta. Ela estava lá, não mais escondida na neblina ou distorcida pela distância, ali, diretamente à minha frente, tão real e sólida quanto qualquer pessoa viva. Aquele rosto horrível, aqueles olhos vazios que de alguma forma conseguiam me ver através da lente, olhando diretamente para dentro da minha alma. Mas não estava sozinha. Havia algo atrás dela, uma figura nas sombras. E quando essa figura se moveu para a luz do poste, meu coração parou. Era alguém usando a roupa que eu vestia na terça-feira passada, a mesma jaqueta que joguei fora, a mesma camisa, a mesma calça, mas o rosto estava obscurecido, como se fosse feito de sombras, como se não tivesse características definidas ainda. E então entendi. Ela não estava apenas me perseguindo, estava me estudando, aprendendo, se preparando para me substituir. Você também ouviu? Ela perguntou, a voz arrastada ecoando na noite silenciosa. Forcei-me a falar. Minha voz saiu trêmula, mais clara. Você também ouviu? Algo mudou. A entidade parou completamente. O sorriso desapareceu. Os olhos vazios, de repente, pareceram confusos, surpresos. É difícil ler emoções numa face tão distorcida, mas havia definitivamente uma mudança. Você também ouviu? Ela repetiu, mas agora havia incerteza na voz. Você também ouviu? Repeti, tentando manter minha voz firme. A cópia atrás dela começou a se desfazer, literalmente derreter como fumaça ao vento. As características que tinha começado a formar se dispersaram, voltando a ser apenas sombras sem forma. A entidade deu um passo para trás, depois outro. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela parecia fraca, hesitante. Você não deveria saber fazer a pergunta, ela sussurrou, a voz se desintegrando como estática. E então, como se alguém tivesse desligado um interruptor, ela simplesmente não estava mais lá. Nem ela, nem a cópia, nem o sentimento opressor de terror. Somente a rua normal, a noite tranquila, o vento frio soprando folhas pela calçada. Fiquei ali parado, não acreditando no que tinha acontecido. Funcionou? Realmente funcionou? Esperei. 5 minutos, 10, 15, nada. Às 23h36, quando normalmente as batidas parariam, não havia nada para parar porque não tinha começado. Fechei a porta lentamente, tranquei e, pela primeira vez em semanas, me senti aliviado. Não completamente seguro, mas aliviado. Isso foi ontem. Hoje acordei cedo, mesmo tendo ficado acordado até tarde processando tudo. O sol estava brilhando, os pássaros cantavam, a vida parecia normal. Fui trabalhar, almocei com colegas, ri de piadas, voltei para casa à tarde ainda com o sol no céu. Agora são 22h45. Em menos de 1 hora,
Vou descobrir se realmente acabou. Se ela realmente se foi. Ou se apenas mudou de tática. Parte de mim quer acreditar que está tudo bem, que confrontá-la quebrou o ciclo de alguma forma, que eu estou livre. Mas a outra parte, aquela parte que viu coisas que não deveriam existir, que experimentou horror além da compreensão, essa parte sabe que talvez nunca esteja realmente livre, que algumas coisas, uma vez vistas, nunca podem ser não vistas, que alguns encontros deixam marcas permanentes. Às vezes, no canto do olho, acho que vejo uma sombra se movendo onde não deveria haver sombra. Às vezes, no silêncio da noite, acho que ouço um som distante. 3 batidas, sempre 3 batidas. Mas por enquanto, eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô real. E talvez isso seja suficiente, ou talvez não. Vamos ver o que acontece em... Olho para o relógio. 12 minutos. Atualização. 23h45. Passou. 23h33 passou e nada aconteceu. Nenhuma batida, nenhuma presença, nada. Talvez realmente tenha acabado. Talvez eu tenha conseguido. Ou talvez ela apenas esteja esperando, paciente, como tem todo o tempo do mundo. Mas agora você sabe. Se algum dia você ouvir as batidas, se você vê a figura na neblina, se você sentir que está sendo seguido e copiado, lembre-se do que eu disse. Às vezes, a única maneira de vencer um monstro é fazer a ele a mesma pergunta que ele te faz. Às vezes, a única arma contra o desconhecido é virar seu próprio mistério de volta contra ele. E sempre, sempre, preste atenção aos sons da noite, porque nem tudo que bate na sua porta está pedindo para entrar. Às vezes está apenas marcando o tempo, contando quanto falta até você se tornar a próxima sombra na neblina, a próxima cópia, a próxima coisa que bate nas portas às 23h33. Relato registrado e compartilhado como advertência. Se você leu até aqui, preste atenção nos sons da sua casa esta noite. E se ouvir 3 batidas às 23h33, bem, agora você sabe o que fazer. Ou, pelo menos, você sabe o que eu fiz. Se vai funcionar para você, isso é outra história. Se você gostou dessa história de terror e quer mais relatos arrepiantes como este, não esqueça de se inscrever no canal Creep Vault. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio das histórias mais assustadoras da internet. Deixe seu like se essa história te deu arrepios e comente aqui embaixo. Você teria coragem de abrir a porta às 23h33? Até a próxima, se é que haverá uma próxima. Aqui é Creep Vault, onde seus pesadelos ganham vida.